RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, boa sexta-feira. Eu espero que lá fora tenha um sol maravilhoso, porque aqui o astral tá ótimo, independente da temperatura, da previsão meteorológica. Você está na RDC TV, canais 24 e 524 pela NET. E você sabe, pode nos assistir também pelo Facebook ao vivo. As entrevistas ficam lá, arquivadas, depois você pode ir lá e procurar, pode nos deixar mensagens também e mais tarde vai para o YouTube. Muito bem, nós estamos aqui com o cenário cheio de arquitetas, paisagistas, arquitetas premiadas, é incrível. Mas vocês vão ver agora só uma pequena fração deste programa. Nós estamos com o paisagista Fernando Tum, o próprio responsável pela minha maravilhosa palmeira areca gigante. Ela veio diretamente de Itu para o nosso cenário. E temos também a Kika Rinaldi ao lado dele, e a Liane Rump, duas arquitetas, que vão nos contar algumas curiosidades a respeito da viagem delas para o Oriente. Elas foram na China, foram em Singapura, enfim, andaram em vários lugares e vão nos trazer exposições, arquitetura, materiais, enfim, algumas coisas que elas viram en passant e registraram para a gente, para compartilhar com você o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Daqui a uns dias nós vamos ter uma novidade aqui no programa, um quadro sobre arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa, no exterior. Esse já é um spoiler, depois eu conto mais. Muito bem. Boa tarde, Fernando Tum. Boa tarde. Muito obrigada por trazer a natureza aqui para dentro. Obrigado pelo mais um convite aqui para participar do teu programa. Muito obrigada por ter vindo. Kika Rinaldi, milanesa. Tudo Boa bom? Tarde. Boa tarde. Óculos maravilhosos. Eu só uso óculos, não enxergo nada. Muito lindos. Liane Rump, meu bem. Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Essas duas são do grupo das milanesas, né? Nós estivemos participando da Mostra Elite Design com o ambiente o Milas por aí. A gente fez uma gravação lá, eu mostrei aqui, não sei se todo mundo viu. Enfim, a gente tem uma turma. Né? Eu tenho várias turmas, graças a Deus, muitas amigas, muita convivência. Nessa época tem muito evento, a gente convive com todo mundo, né, gurias? É verdade. É uma loucura, né? Fim do ano, Aliás, nos encontramos ontem à noite no SUI, no evento da SA, lá foi incrível, né? Encontrei o pessoal da IG e tudo. Nossa, a gente teve uns papos muito malucos ontem lá. Acho que O espaço tá bacana lá também. Tá bacana, né? O espaço é teu, paisagismo. E o interiores do Rafael Croce, né? O Rafa Croce é maravilhoso. Está fazendo lojas pelo Brasil, né? As Florences e outras coisas. As Florences é de responsabilidade dele. Incrível, guri, é muito bom. Qualquer dia a gente puxa ele para cá. Já veio a parte do paisagismo do SUI, pode vir a parte de arquitetura também, Exato. Não é? Depois a gente vai ter uma conversa nos bastidores. Muito bem, mas eu quero contar também para você que a gente vai ter um papo com as meninas do Arcaton, as ganhadoras do prêmio Arcaton, é aquela maratona de arquitetura que ocorreu no outro final de semana. E este ano o prêmio é uma viagem a Miami, as gurias devem estar quase embarcando, né, meninas? É isso? É Miami, né? Sim. Muito bem, elas estão fazendo assim, lá fora do cenário. E o mentor delas foi o Juca Cruz, que mais uma vez, obviamente, fugiu de mim, né? Não está entre nós, viu, Juca? Né? Esse guri é muito bom, mas para falar não tem que fazer. Não sei o que eu vou ter que fazer com esse guri para ele vir aqui. Muito bem, a gente vai agora, então, ao intervalo comercial, para você tomar uma aguinha, fazer alguma coisa, e volta para o nosso convívio. Se estiver saindo, pega o telefone, põe no Facebook e fica pelo menos nos ouvindo, né? A gente não nos deixe só. A gente tem uns 2 minutinhos de intervalo e já voltamos. Até já! Boa tarde de novo. A gente voltou agora para falar sobre paisagismo, sobre plantas para uso dentro de casa. Já vou avisando, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Porque queria uma árvore aqui dentro, a gente colocou uma palmeira areca, eu não sei se ela é adequada para interiores. Fernando Tum vai me dizer, é adequada, Fernando? É, mas tem as suas restrições. A gente tira e põe lá para fora Isso. e traz. Há que ter cuidados. Exatamente. Então me diga, como é que a gente tem que cuidar da palmeira areca
2 metros da jasmim. A gente pode ter a palmeira areca, ela pode estar em espaços internos, né? Só que é importante que ela tenha uma ventilação boa, né? Então, digamos, perto de alguma janela, né? Por questão de cochonilha, fungos e tudo mais. E ter também uma insolação adequada, né? Ela não pode ficar sombra. num ambiente muito sombrio. Né? Seu Luiz vai ter que tirar todos os dias ela daqui. Exatamente, então e aí a rega em torno de 3 vezes por semana e tal, é tranquilo. Bacana. E a gente colocou ela num cachepô da Tramontina com rodízios, então é fácil de tirar, porque é uma planta pesada, sim, né? Sim, né? Nesse porte aí ela, enfim, deve pesar uns 15 quilos, assim, Não sei, a gente tentou pegar assim, falou, bem... para tudo, vamos colocar no cachepô e puxar com o rodízio, porque senão podia acontecer um acidente. Imagina o tapete aqui do Pedrano me matava, a terra toda aqui em cima. Não é? Para quem quer plantas de grande porte para dentro de casa, tu tens assim na cabeça, neste momento, alguma que tu já tenha usado e que tu viu que super funcionou? O pau d'água é uma opção que é bem bacana, a gente consegue pau d'água com 2 metros e pouco, assim, e também o pau d'água ele é menos exigente, assim, ele precisa de água, como o próprio nome diz, né, pau d'água. Mas ele é bem tranquilo, assim, até em um local um pouco mais sombrio, assim, e a gente consegue, às vezes, uns pau d'água com 2 metros e pouco, e já bem que bacana. estamos falando do pau d'água, alguns tu pode deixar dentro d'água? Os pequenos? Ou sempre Sim, plantados? às vezes aqueles pequenos a gente até pode botar num pote mesmo com água e ele começa assim a brotar e tal. Mas é bom depois de um tempo botar ele na conforme terra. o porte, né? Isso. Passar para a terra. E Exato. tem uns que são, tem uns bem retos, né? Que vão engrossando o tronco, mas também tem uns que são meio curvos, uma coisa meio maluca. Aquele ali é um Aquilo é pau d'água ou é um bambu? É, um assim, bambu oriental que eles chamam, alguma coisa assim. Parece Tem muito um no pau Oriente, a d'água, gente né? vê aqueles... Eu acho que é muito de tradição deles. Né? asiático. Vocês viram plantas assim lá ou não? Não, a gente estava mais no meio que não era rural, Mais né? urbano, A gente estava totalmente urbano. Né? E Mas nos ambientes tem- também Não, tinha muita Não, coisa. a vegetação É era muito bonita. linda, Na- mas as plantadas, né? As Sim. nativas a gente não chegou a ver quase. Sim, claro. Mas na vegetação de rua, Muito, E principalmente eles em têm muito uso de Singapura, bonsai, né? É muito. Eu vi lá Tu ia bastante adorar. bonsai, É assim. uma parte, assim, para quem é paisagista, eram verdadeiros jardins plantados em vias, assim, são, né? Sim. Sim. Vias públicas, assim. Os paisagistas lá... Eles têm um cuidado muito grande. Enfim, eles- toda uma infra, porque não tem... O vandalismo é Zero. A questão da Parecido com Porto irrigação Alegre. também, que a gente... Igual aqui, né? Igual. E me diz uma coisa, a gente tem umas imagens tuas para mostrar, Isso. né, Fernando? Vamos dando uma olhadinha nas fotos para a gente ir comentando os projetos, enfim, as plantas que o questão de Fernando vegetação e tal. e o Fernando especifica. A gente está vendo lá. Ah, viu o caso? Ó, não combinamos isso. Tá, Isso é por que casualmente esse uma obra gritinho de- nossa aqui. Kika Rinaldi participou dessa obra, ela tem Claro, culpa nossa nisso? obra. Aqui nós temos ali aquelas 3 árvores maiores mais ao centro, que são álamos. É uma árvore que eu acho, além de ser muito bonita, ela é, por que eu gosto de usar ela? Ela é muito esguia, né? Então, às vezes, se tu quer tapar um muro muito alto, muito feio, né? Ela é um pouco mais fina e dá 5, 6 metros. Pois é, e aí, porque às vezes as pessoas plantam algumas coisas e não, obviamente, sem profissionais junto, e a copa da planta começa a se transformar num monstro e o espaço não comporta aquilo, né? Exato. E essa planta, como tu falaste, ela é esguia, tu vai ter a copa dela mais ou menos previsível, assim, Exato, né? Controlado o tamanho. Exatamente. Mas agora tem uns que são mais cônicos, mais uniformes e outros estão mais escabeladinhos, que nem aqueles ali. Eles tem- são mais jovens, por isso que eles estão assim? Não, Ou ali é ele da tá. planta É que assim, mesmo, o sol? quando ele tá mais novo, no caso do álamo, que da imagem anterior, ele é mais ralo, não é tão denso. Ah, pode né? ser isso. E aí depois ela começa a ficar. E ele já é bem alto mesmo sendo novo. Mesmo né? sendo novo. Então depois ele começa a engordar e Sim. a altura até que não muda tanto, assim. Sim, ontem eu falava com a Soraya Pereira lá no evento do SUI. Bom, as fotos estão passando enlouquecidamente aqui, a gente falando de outra coisa. E a gente conversava a respeito de que é interessante quando a pessoa quer colocar uma planta grande, uma árvore, enfim, tanto fora de casa quanto dentro e tal, que ela já seja colocada de um determinado porte, senão ela vai demorar muito tempo até chegar na condição que se espera de uma árvore. Exato. Né?
Não É, adianta, se colocar uma mudinha pique-ruxa para economizar, tu vai esse gastar seria anos esperando que ela cresça. Esse seria o ideal, né? Às vezes, claro que às vezes a gente tem uma questão toda de uma logística, porque eu tenho que acessar, normalmente essas plantas maiores, claro, tem que vir com um muque, às vezes eu não consigo Assim, tu acessar. está falando de plantas muito maiores. É. Paisagista Já pensa crescidas. em e palmeira é- imperial, Isso. pra cima, assim. Jabuticabeira, alguma coisa. Mas a partir de que tamanho mesmo precisa de uma estrutura complexa para carregar? Não, aí o limite seria a questão do peso para 2, 3, 4 pessoas carregarem, passando daquilo ali. E às vezes o limite físico também, para tu tem que passar Tem que por dentro de uma transpor, casa, tu não vai conseguir passar portas por e dentro tudo. dessa um muro. sala, né? Aí tu tem que içar por dentro por cima da casa ou para ele levar para uma cobertura, ela ser um 15º andar. Jesus, Tem tudo praticamente um piano, assim, isso. na situação. Por aí. Um piano vivo. Um piano vivo, assim, né? Aquela dificuldade de içar. Mas a gente pode voltar para as fotos dos projetos do Fernando Tum, para ele nos explicar as suas escolhas. Eu vi que tinha uns... Olha só, que bonita essa fachada. Essa fachada aí, Uns ela maciços, assim. em achei Santa muito- Catarina, onde foi na frente ali da fachada da casa tinha um paredão, né? Então a ideia ali foi quebrar um pouco a escala da casa com essas palmeiras, né? Então tem 3 sim. palmeiras de um lado, 3 de outro. E tem um telhado verde E tem um ali. telhado verde, com capim Que vermelho. lindo, Ai, né? eu amo capim. Eu amo capim. Como é também. bonito, E aí não né? aparece, mas tem outras áreas da casa também que tem esse telhado verde aí com o capim, fica bem bacana. Aí é Aqui lateral. um detalhe na lateral onde tem essas... Planta que ela é uma bananeira. É tipo uma bananeira, uma ornamental, ravenala, assim. que também dá aquele maciço, né? Isso é um detalhe de uma jabuticabeira que foi usado na Casa Cor, do ano passado. com essa lareira. E para mim é uma das árvores mais preferidas, assim, eu Por gosto quê? muito da... Eu acho que pelo formato dela, porque ela tem bem essa questão do tronco e copa, né? E ela tem uma copa bem cheia, assim. Eu acho bem... E além de ser muito bom, né? A jabuticaba eu gosto. Eu sim. acho... Na fruta, colocar uma espécie que frutifique, né? Sim. É tão bonito, é tão bacana essa ideia, né? E até a questão da iluminação, que é uma coisa que eu trabalho muito, que eu admiro, gosto, e eu acho que valoriza bastante o jardim, o paisagismo. A jabuticabeira, ela dá um efeito muito legal com a iluminação, né? Sim, porque é aquele efeito de luz e sombra, aquelas Isso. formas, né? Fica muito interessante. E esses espaços, que quando a gente fala de paisagismo e fala de plantas, a gente... nem todo mundo imagina que possa ter outros elementos, possa ser um ambiente de estar. Tem toda uma estrutura, né? De piscina, de passeios, de pedras, de materiais. Esse mesmo ali que a gente está vendo, tanto essa imagem quanto a outra, a gente tem ali, tem a piscina, tem a lareira, né? Então tu tem que pensar toda essa questão da infraestrutura do gás, ou se vai ser álcool, a questão da iluminação, né? Ali que a gente está vendo aqui embaixo desse pergolado tem uma piscina que é todo um elemento de obra civil, todo um elemento construído. Claro. Que aí, nessa foto também tem ali todo um banco que foi construído, que tem uma iluminação por baixo, com negativo. Então, que além da vegetação propriamente dita, tem uma série de elementos Sim. que complementam, enfim, que fazem parte do paisagismo, que é muito importante. Por isso que quem faz é arquiteto paisagista, não é? Exato. Porque tem uma parte toda de arquitetura. Né? Como eu brinco, a vegetação é a cereja do bolo, né? É a decoração, tem todo verdade. até chegar ali tem todo um E eu tenho caminho. curiosidade, como é que tu lida com a questão das espécies, assim? Porque quando tu estuda arquitetura, tu não estuda agronomia, enfim, outras especificidades, assim, né? E tu tem uma hora que tu tem que estender de plantas também, não pode recorrer toda hora a um especialista, né? No meu caso, quando estava fazendo arquitetura, eu já fiz 3 estágios em escritórios de paisagismo. E eu sempre fui muito curioso, assim, eu sempre fui de fazer testes, de plantar na minha casa, né, ver o que dá certo, o que não dá, e a gente erra, aí tu aprende que aquilo ali para a serra não serve e tal. Então isso é muito de estudo, muito de tu ir atrás, de visitar a floricultura, e aí tu com o tempo vai adquirindo todo esse conhecimento, né? O expertise da coisa, né? Mas o que tu recomendaria para as pessoas que realmente não têm muita estrutura
e tempo e disposição de cuidar e querem ter um verde, assim, além do nosso querido pau d'água, não precisa ser uma coisa com estrutura tão grande, mas, enfim, tem algumas plantas que têm uma durabilidade grande em ambientes que tem ventilação, mas tem pouca iluminação. Existe essa possibilidade, né, de colocar a natureza. Tem algumas plantas, por exemplo, a rafis, que é muito usada, que é aquela A palmeira palmeirinha, rafis. assim, a palmeira rafis. Que tem um cabinho, o tronquinho meio cabeludinho, assim, tipo uma peludinho. fibra de coco. Né? Isso. A abre rafis em um leque. case, assim, que é muito usado, assim, porque ele é muito Ela rústica, dura, assim, né? ela dura. Ela é uma É. ela é autossustentável. Já Ela já sobrevive testaram. a pessoas que cuidam mal dela. Não dão luz, não dão ventilação. Ela vive. O ficus também é uma opção, né? Mas O ficus, tu diz aquele da folha larga, que tem gente que chama seringueira. não, o ficus o normal, aquele que tem o verde pequenininho. e tem o variegato, que é o com a folha mais clara, que ele pode ser colocado dentro de casa também. Mas de folhinhas pequenininhas. Isso, Porque eu já exato. vi aqueles morrendo, aqueles coitadinhos dentro de casa. É que daí o ficus, assim, ó, tem a questão da insolação, que ele tem, porque o ficus é uma árvore. Pois é. Né? É uma árvore que fica gigantesca. Então, tu tem que cuidar muito a questão da ventilação e da insolação, né? Então, se ele está do lado de uma janela que bate sol a tarde inteira, ok, não tem problema. Posso fazer uma pergunta para Pode. Fernanda? Agora tu falou em Deve. ficus, tinha uma época que era moda ficus. Sim. Sim. Tem esse lance de moda em determinadas plantas, assim, essa agora Samambaia tá... era proibido. Lembra? Aí a samambaia foi banida. Agora Agora tá. voltou. A Agora samambaia a ficou uns samambaia. 20 anos dentro de Agora uma foi reabilitada. enjaulada. Agora ela tá cool de novo. Exato. Tem, não, com algumas- certeza. Diz umas coisas pra Eu me lembro, por exemplo, umas coisas que também um tempo atrás ficou super de moda, que hoje em dia é inso, é o pingo de ouro, que era aquele baixinho, assim. O pingo de ouro era todo mundo tinha que ter. Agora, Mas depois eu virou... acho que, mais do que moda, claro que também é, mas é assim, o que o mercado oferece. Sim. Eu imagino que quem planta e desenvolve espécies mais resistentes e tal, joga aquilo no mercado e quando vocês vão comprar tem aquela profusão mais fácil de, Sim, porque daí de achar e tudo. bem como tu falou, questão de mercado, né? Porque daí vai ter mais produtores que vão fazer aquilo ali, vai ter mais oferta, aí aquilo que estava de moda que não está mais, aí os produtores deixam de produzir e aí tu não encontra mais. Aí Pois então tem tudo isso, né? E com depois, planta, né? depois os ficus vão todos para as calçadas e viram umas árvores gigantes que não são Enormes, adequadas, o negócio é Exato. levantar todo o calçamento, interferir em tubulações, é uma loucura. As pessoas não pensam nisso, né? É interessante assim, a gente educar as pessoas para o que usar, aonde colocar e não descartar a planta no lugar errado depois. Exato. Coitada, ela vai crescer e vai tomar conta. E o ficus ele tem o grande problema, que é a questão da raiz, que ela anda quarteirões, né, muitos e muitos metros atrás de água, né? Então não é lenda a questão que muitas pessoas falam e que acontece de tu ter um ficus, digamos, na frente da tua casa e depois o teu vaso sanitário está entupido, tu descobre que a raiz daquele ficus foi lá para o teu vaso sanitário ou do vizinho da frente e ficou tudo entupido. E é a raiz que ele vai. Né? A unha Tanto de gato que- também tem Tanto disso. que é aconselhável, quando tu tem o ficus em vaso, ter prato para a raiz. Às vezes a raiz sai pelo furo do vaso, entra no rejunte do piso e vai. Gente, a E planta a pessoa não se dá conta, né? Porque às vezes por questão Não de mexe manutenção, a a pessoa não faz tempos, tanta mas- manutenção, Tá numa fica aqueles cobertura, terraços meio né? largado. Passou 10 anos, tu vai ver a raiz está lá no... Tá no living. Já pensou? Mas unha de gato também tem, né? Essa particularidade, porque é uma planta que tem um tronco, né? Ela tem um nome até, não sei se ela é fibrosa, sei lá, enfim. Mas tem que pensar nisso antes de Unha de gato adotar. eu não sabia, aquela que tapa o muro, assim, que as pessoas Ela tem fazem. uma raiz, eu não sei, sinceramente, mas Ela eu sei vai que ela com engrossando, os se anos, tu- ela depois cria troncos ali bem, que nem uma árvore. Assim, Ela vai- cria um tronco que nem uma árvore. Ou ela se gruda também em árvores e vai matando, né? Sim. A árvore vai se alimentando da seiva. É uma planta, ela se vira, tem uma alta resistência, assim, incrível. Eu sei porque eu já fiz uma bobagem, então. A pessoa fala, né?
Por isso que eu acho que quando a gente faz, as gurias também, não sei se vocês fizeram com paisagismo, entendem de paisagismo? Pronto, agora a gente está falando que pessoas que estão fora do cenário. Obrigada, Kika Rinaldi. Não, As porque assim, meninas ó, do eu não Hackathon vão entendo- responder depois, quando elas vierem sentar e Eu falar não do Hackathon. entendo nada de paisagismo, não consigo. Para isso que tem Fernando Por Tu. isso que eu acho super importante tu incentivar o teu cliente Sim. a ter paisagista desde Eu o acho, começo. naquela primeira foto que a gente mostrou aqui, que tu falaste, que era uma casa, que é projeto teu, que tu colocaste os álamos, Que né? ali tem um porquê. Que tem uma Porque razão. ali- Tinha também uma outra planta que ela vira quase uma árvore, né? E tem flores. Isso, que é uma planta antiga. Aquela planta jasmim-manga? já era, não sei Eu o acho nome. que a direita ali, A onde direita tinha um deck, já tem um era- jasmim-manga que tem um Já deck era pequenininho. do local ou tu Não, levaste são- para lá? Ele levou tudo. Nós levamos tudo. Eu achei E tão aqueles interessante. que tu falou que são altos, tem um porquê, porque ali é tudo vidro, né, ao lado da lareira, e a gente não queria que enxergasse para dentro, assim, que tivesse uma semi-privacidade, mas também não escurecesse com uma copa. Então ele colocou aquilo comprido, porque o vidro era pé direito duplo, e aquilo acompanhou o tamanho do vidro. Agora imagina se eu ia saber que eu ia plantar Não, e fica linda a imagem de uma dentro, bergamoteira, né? ia achar Não, e lindo. aí depois Tem aquilo ali bambu com a e iluminação, a gente traz toda essa vegetação para dentro de casa à noite, né? Com a... Sim. E Exatamente. as raízes dos álamos são pequenas? É tranquilo, o álamo É não como tem um muito coqueiro, problema. assim. Isso, ela é bem capilar, assim, bem... Bem capilar, rapidamente ela se resolve. Isso. E tem aquela árvore enorme, incrível isso, né? Porque tem outras que têm umas raízes monstruosas, né? Como é o caso que a gente falou agora, e até outras que a gente nem sabe. Sim, Começa a ver que precisa de um vaso maior, porque a planta já ocupou com raiz todo o vaso, é uma coisa muito louca, né? mas ali eu acho que ficou bem. E ali temos também uma jabuticabeira, né? A gente colocou pode ali mostrar, por favor, uma Chiclete, a jabuticabeira. primeira Mas foto ali que hoje a gente não mostrou daquela aparece aquela casa. Acho que no cantinho Tem ali aparece. uma que agora está na moda. Qual É, que tá por na isso que eu te moda? falei da moda, é a oliveira. Ah, sim. Ah, Vocês moda falaram questão de, caríssima, inclusive. de moda, né? Eu ganhei Oliveira, 2 oliveiras. sei, uns 15 anos atrás, nem tinha. Era Existia. mais Sim, começaram a já, cultivar né? aqui no litoral, E agora né? E é aí o assim. negócio... Eu lembro da nossa casa de companhia que as casas tinham todas oliveiras, lembra, meninas? Oliveiras ao lado de oliveira. Elas são lindas, são maravilhosas, tem uma tonalidade meio acinzentada, Ela é linda, meio esverdeada. Que é seca, linda. assim, É né? muito meio bonito, árida. né? Mas é uma planta... E enfim, demora muitos anos para crescer, demora muitos anos para Né? crescer. Quando a gente Tomar sabe qual é a pote. idade da oliveira, a gente até cumprimenta ela, porque É, o negócio, 80 anos, 100 anos, é normal a gente ver É. árvores, né? Com tamanho de árvore, assim, nada demais. Né? É impressionante isso. Eu não sei se a gente conseguiu localizar a foto do projeto da Kika, mas em todo caso, a gente estava falando... Ah, mas, enfim, eu acho que ali não aparece. Tu me falou alguma gente. coisa que eu não entendi aqui. Se puder repetir, eu agradeço. A gente vai continuar essa conversa falando agora de uso de plantas em interiores, mas inclusive em arranjos, assim, porque ontem eu fui lá na mostra. Olha só, Aí. vamos lá. Aquela que tem uma florzinha ali. Aqui à direita é o jasmim-manga. Ai, é que é lindo. Eu não sabia o nome dessa planta, acabei de descobrir, jasmim manga. É aquela flor ela é que muito é muito linda, do, acho que né? aparece muitas Havaiana. coisas do Havaí, né? Aqueles colares e tal. Na Tailândia também tem muito. E a E é esquerda ali tem resistente, né, Fernando? Oi? Essa planta é resistente. Eu Sim, já vi até na praia, no litoral. E a Ela é grande, caduca, aquela né? esquerda, qual é que é a É a grandona? jabuticaba. Ah, essa é a Uma jabuticabeira. jabuticaba. Aquela, Muito prazer, aquela que está jabuticaba. aparecendo à esquerda ali, que Isso. grande. Aquela copa. Ali Uau. também já foi levada. É que ela foi levada já crescida, foi, é. taluda. Sim, Isso. tá Não, ludinha. olha os E a- álamos, o tamanho que ele levou. Bárbara, né? Isso é para quem entende. Eu não entendo nada, acho tudo lindo. E esse jardim não, esse gramado verdésimo, assim, que maravilhoso. Que grama é essa, tu lembra? Essa é a esmeralda, que é aquela bem fininha. Muito lindo, tá. Exato. Tá muito bonito, né, Kika? Vai, Leonor. A casa cresce com A o paisagismo, vegetação né? e o paisagismo, Ah, assim, ela ó, e a gente está fica falando de projeto, que tu falou um monte de vestida. coisa, projeto, por isso que é arquiteto. Projeto de paisagismo é diferente do que fazer jardinagem. Né? Ah, sim. Óbvio. Completamente E vocês sentam diferente. juntos? Como é que funciona? Trocamos Desde o várias começo? figurinhas. Eu fico super tranquila, porque passo o briefing, vê o que quer, volta. Não, Fernando, isso aqui não é caro, é barato, não quer mais, quer mais Sim, porque tem que dar para escolher de acordo com o orçamento. É, Sempre E eu- fica surpreendente E eu depois. entendo que o paisagismo, e eu sempre falo isso, ele complementa
a arquitetura. Então, ele tem que seguir todo o conceito, né? Então, a gente teve, por exemplo, nesse exemplo aí, eu e a Kika, a gente teve, as equipes, tivemos várias reuniões, né? Sim, teve então, a gente Bruna, fez toda que uma é- leitura, Que né? ela fez toda Pra a parte entender, do né? Para entender qual é o conceito da casa, né? O objetivo enfim, dos clientes, né? O que a gente queria com aquilo ali, para que o paisagismo venha agregar e complementar todo esse conceito Faz um que vem casamento, antes, né? né? Então, muito legal. Que eu acho importantíssimo. E a gente, como arquiteto, não dá, eu, por exemplo, eu não consigo dominar tudo isso. Ninguém Ele consegue, se né, dedica Kika? exclusivamente. Claro, é o métier dele. Então, tu tem que ouvir, né? Tem que O ouvir. que ele traz. Mas eu estava comentando a respeito de plantas, né, para uso dentro de casa, até como arranjos. Outro dia esteve aqui a Suzana Campos e me deixou de legado esses crótons que estão Então, aqui lindos. atrás, né, no vaso. Ontem eu fui lá, encontrei ela na Casa Bonita e a Suzana disse que uma amiga se mudou de uma casa e destruiu, alguma coisa assim. E ela falou, olha, tu leva o que tu quiser do jardim. E era cheio de crótons. E ela pegou vários. Quando a gente retirar daqui, eu vou plantar. Eu não sei aonde, mas eu vou dar um jeito de plantar. Eu não consigo colocar fora a natureza, sabe? E como fica bonito folhagem dentro de casa, né? sim. É incrível, fica muito bonito, eu adoro. E aí eu fico na companhia aqui atrás do vaso com crótons. Fernando Tum, muito obrigada, meu bem. Obrigado. Obrigada a você, por mais esse Jasmin. convite. É sempre um prazer estar aqui. Que bom, teremos outros. Outro dia veio o Rafael também. Isso aí. Saudade dele. E o Júnior, né? E o Vamos fazer Júnior. Sim, é a última vez que eu venho sem Júnior, vamos Tá. combinar isso. Ok. Muito bem, agora a gente vai no intervalo comercial e a gente volta para falar com Kika e Liane. Até já. Agora, no intervalo, Liane Rump e Kika Rinaldi estão discutindo aonde que tem mais flor, mais planta, se é Singapura, se é não sei aonde, tem não sei o quê. Muito bem, todos se entusiasmaram de conversar com o Fernando Tum, né? E o assunto de paisagismo está tomando conta do programa inteiro. Mas, meninas, muito obrigada por terem aceito o meu convite, minhas amigas milanesas. Ai, imagina. Para contar da viagem de vocês, por onde a gente começa, gente? Porque vocês foram com o olhar de arquitetas, mas também com o olhar de quem gosta de design, quem gosta de moda, quem gosta de coisas É verdade. bonitas, de A gente estética, gosta de muita coisa. né? De comida, de gastronomia. Isso é muito rico, né? Porque tu vê coisas de arte, vocês viram exposições, não sei o que com bambu, porque o uso de bambu no Oriente é muito diferente do que se vê aqui e muito rico. Tem construções incríveis de bambu, tem objetos, elementos, estruturas, obras de arte, obras de design maravilhosas, né? Então, vocês comecem conversando sobre o que vocês acharem que marcou esta viagem. Ai, eu acho assim que a gente, realmente, como tu falasse, a gente gosta de muitas coisas. E isso Graças é muito a bom, Deus. né? Então, porque a gente não se contenta assim em ver a comida do local, a arquitetura do local. A gente tem que ver um pouco de moda, um pouco de hábitos das pessoas, um pouco de cultura, um pouco de tudo. E a gente se mete, né? De pato a ganso, fazendo Às vezes- aventuras por aí, às vezes dá numas certo. perigosas, às vezes Não tanto. tanto. Não tanto, mas né? a Porque gente tem, vai. tem um pouco de aventura lá É. pelas tantas, né? Mas a gente tem imagens de vocês, quando for possível mostrar as imagens, aí a gente vai passeando com vocês. Tô louca pra ver. Porque deve ser coisas lindas, né? Que Bom, a ficam China- tão distantes da gente, lá do outro lado. A China, a gente tem essa... Bom, é a segunda vez que eu fui à China. Acho que todo mundo está indo, está falando. Veja bem, Kika né? Rinaldi já foi à China pela segunda vez. Eu Está já muito fui- atrasada. É muito longe, muito longe. Mas, assim, é surpreendente mesmo, porque... Bom, eu fico impressionada. Assim, a China é um país de dimensões continentais e eu sempre imaginei assim, numa relação com o Brasil, que o Brasil é muito grande. E como as coisas não dão muito certo aqui, eu imaginava assim, deve ser muito difícil governar um país com as fronteiras tão distantes, com um país tão continental. Mas a China é a prova de que é possível, depois de um governo comunista, socialista, de uma série de dificuldades, revoluções internas, a China desponta com essa capacidade que é um absurdo,
E a gente fica em todos os lugares impressionado. Como é que eles Impressionado. conseguem se coordenar É muita com tantos gente, é muito milhões de grande, habitantes? milhões. E tem a questão falando de arquitetura, do convívio da arquitetura tradicional com a contemporânea, né? Ah, sem dúvida. Que é muito marcante isso, porque é um contraste enorme. Sim, em Xangai é incrível, assim, né? Tanto é que no Rio Amarelo, que é o rio que corta Xangai, um lado é a cidade moderna, que é super moderna, uma Nova York, um Times Square. Que é onde fica o centro, os grandes centros empresariais, os E prédios financeiros, administrativos, que é o Pudong. E o lado antigo. que é o Bund, É. que é onde normalmente Vocês a gente se decoraram hospeda. todos os nomes. Não, Isso é bem fácil, é maravilha. Bund e Pudong. E o Rio Amarelo é o Wampu. o Rio Amarelo eu só super sabia fácil. em português. Fizeram Esse algumas rio analogias, já é entendi. é uma coisa que divide Muito fisicamente essas duas partes. Quando for possível, mostrar as fotos que as gurias mandaram, eu tô louca para ver, porque uma imagem às vezes vale mais do que 1000 palavras, né, gurias? Para explicar. Porque uma daí a coisa gente vai tão vendo, a gente vai complexa, contando. Tão assim. complexa, porque é complexo, né? Tem misturas, tem coisas É que a gente surpreendente, nunca viu. assim. É surpreendente, porque para nós é muito diferente. Xangai, historicamente, ela era uma potência na China, né? Ela não era nem emancipada. Ah, essa foto tá de lá. E quando tá de lado. A foto tá de lado, mas a gente... também tá de lado. Oba! Ou não, essa aí tá certa. Isso aí já é Singapura. Singapura. Quando Ai, houve que lindo. a abertura política, Xangai voltou a ser a primeira cidade da Sim. China. Então, por isso que a gente fala tanto de Xangai. Xangai é o muito topo rica. da China. Tá, e agora a gente Muito está vendo rico. Singapura. Isso é Singapura. Isso é o famoso prédio, que é o Hotel Mandarim. Aí agora voltou para a exposição. Esse é o Marina Bay, né? O anterior. Era o Marina Bay. Aí a entrada do Museu de Arte, que National Gallery. Tá, que isso é em Singapura. Tá, mas assim, é em algum bairro, em algum lugar específico, no centro, afastado? Singapura é muito pequenininho, tudo muito perto, Tá. assim. Né? E essa cobertura misturava ali, aquela foto antiga misturava ferro, né, uma estrutura de aço, com bambu, que eles continuam aproveitando, né, O bambu vai em tudo. na arquitetura contemporânea. É um prédio. Isso, né? E surpreendente que eles usam os bambus como andaimes. Eles constroem... Também, mas aí é o uso entre do... os bambus. Aí, nesse caso, ele está usado Eles usam o bambu como ferro decorativo. e usam como Usam madeira, como né? tudo. O bambu deve ser um negócio muito Ele é muito resistente, né? resistente, Porque ele é é. flexível e Eles não dizem que quebra. sim. Ele pode tensionar, mas ele não quebra. Não quebra, né? Então, Que nem a gente, né, gurias? Lembra que a gente Tensiona, usava? mas não quebra. Tem aqueles relinhos de bambu. isso já é a cobertura do Marina Bay, do hotel aquele em forma de barco, né? Que é o ponto alto de Singapura, que tem essa piscina com borda infinita e se vê o skyline da cidade, né? Fica no Aí. 57º andar. Ah, sim, tem tudo isso, é tudo muito alto. muito Isso aí, alto. meninas, É que o hotel loucura. de noite, O hotel de Olhando lá vocês? de baixo, mais ou menos. mais ou menos. Não, nós fomos visitar o Dos hotel. drinks de vocês, já Dos entendi. drinks, Tá, nós happy perdemos a hours. reserva. Deixamos Entendi. para quando a gente estava em Shenzhen. E aí, quando nós tentamos acionar, estava sold out. Olha só. E essa iluminação roxa, que coisa louca isso. Ela vai trocando. A luminoteca tem RGB, assim. Deve Tem ser, né? RGB. Agora, vocês imaginam a potência dessa luz, dessa lâmpada, Sim, para ela percorrer 57 andares? Um prédio desse Olha tamanho, a tecnologia né? desses caras. Isso tudo é tecnologia chinesa. E tu não... Ah, isso também é Singapura. Singapura. Tem um lado antigo da Um cidade. lado mais tradicional. Tem um lado Paraty, assim. Não é, parece, né? É. Mas assim, tem o lado chinês, que é Chinatown, e tem o lado indiano, que é Little India, que essas fotos aí são em Little India. Então, como a gente gosta Tem de uma janelinhas... influência indiana enorme em Singapura. Que coisa, enorme, olha só a as pinturas, religião. gente. Quem gosta de pintura em arquitetura ou imobiliário, restaurar mobiliário antigo. Olha os... como é que chama os... não é arlequins, lambrequins lá em cima. Essa parte da Old City Que é uma bonito. graça, super. É uma graça. Lambrequins tem
da colonização alemã colonização aqui, alemã, né? E na italiana Na também. italiana também, olha só. E o abacaxi, né, tem todo um significado. Qual é o significado de abacaxi? De boas-vindas, de boas Olha! energias, né? Sim. Então, é uma porta, adorei essa Eles têm muito porta a ver preta, com a bem Índia, com a contemporânea. Tailândia, meio uma miscelânea ali de É costumes, mesmo? né? Tudo misturado, assim. Olha, Esse é um templo hindu. gente, que interessante isso. E aí, no bairro de Little India, e parece que tu foi para a Índia, né? Porque daí todas as pessoas são indianas, só vendem artigos indianos, a Vestidos de arquitetura é sari, indiana. com É muito aqueles louco, assim. pontinhos. E é só tu trocar de tempo? bairro. Aí tu vai Incrível. pro árabe e tem os árabes. Quanto tempo será que levaram para construir isso? Olha que coisa maluca. É uma muito coisa. louco. Parece que a gente está na Índia. Parece Impressionante. As vacas sagradas ali. Ah, tem isso tudo, não, Não, e é? tem Claro, representadas a ali, arquitetura né? Tá tudo Tem os Tem representado os horários pra dos eles. cultos e vem aquelas hordas de pessoas, de indianos vestidos com os filhos, todos indo para o templo, um determinado horário, chega, tira o teu sapato, entra lá no templo, incenso, mirra, aquelas coisas todas lá, como se Sim. horário Índia sagrado da estivesse. Índia. Que É interessante. muito legal. E a gente vendo essas coisas todas, né? As coisas super modernas, aquela luminotécnica do prédio de 50 e tantos andares, que a gente não consegue nem Convivendo imaginar. na mesma cidade. Tudo na mesma É, cidade. Como é é que é uma- possível esse mix de culturas? Por isso que E ela é aí- uma cidade interessante. E aí né? duas arquitetas voltam de lá e aí com a cabeça meio mexida, não? O bacana é o respeito à cultura, né, que eles têm, né? Então, ver que eles preservam as coisas, né, mais antigas, preservam a cultura, respeitam a cultura das pessoas que povoam a cidade. Então, tem o bairro chinês, o bairro indiano, o bairro árabe. E, ao mesmo tempo, Singapura é um centro de tecnologia, uma cidade super rica, super moderna. Muito e tudo rica. convive em harmonia, harmonia. né? Não precisa E me destruir para construir Vocês em cima. foram a lojas de decoração lá? Passamos. Alguma coisa impressionou A gente vocês? foi Luminárias, alguma coisa assim? Assim, não tem mais isso agora. Tu sabe porque a gente vai seguindo a Milão. As coisas estão super globalizadas. Então, não tem mais, assim, aquela coisa específica. Tu vê num lugar, aquela tendência se multiplica em outros, mas aquela coisa, assim, totalmente oriental não tem mais. Se tu quiser ver alguma coisa oriental, tu tem que ir numa loja com artesanato, com alguma coisa de padrão local, no antiquário. Mas está tudo muito globalizado, muito, muito. Que coisa, né? Eu esperava que vocês trouxessem alguma coisa... Ai, não, lá, a luminária é totalmente diferente. Não, eu acho que tem isso do globalizado, de lojas que vendem o que está se vendendo no Minha mundo caneca inteiro. aqui, por exemplo, né? Deve ter em todos os lugares. Mas tem coisas inspiradas na Aqui, cultura local, claro. né? Que são valorizadas, né? Esse próprio uso do bambu na arquitetura. Isso é impressionante. É uma coisa... Eu vi uma exposição em Milão, lá na Triennale, que acho que eu comentei aqui, de design coreano. E as peças feitas de bambu, e alguns bambus, inclusive, desfiados, assim, e curvos, porque ele é flexível, né? É uma coisa impressionante, dantes nunca vista. E as formas que eles criam é muito interessante. E aí vocês falando da mistura de culturas pra eles, né, né? no Oriente, aí tu consegue entender um pouco melhor. Tá. Porque tu não vê uma coisa, só tu vê o mundo oriental todo ali. E em Hong Kong, que tinha os bambus como andaimes e como proteção de obra, é uma loucura, né? Obras altas, Enormes, 5, 6, prédios, 10 andares, tudo com Eram duas com obras, bambu. bambus e mais a obra E tu fica ali nas de alvenaria. Aí, em determinado ponto, para a questão de reforço de estrutura, começa a misturar o bambu com ferro. Isso. Mas e se usa o bambu, né? É Claro. cultural, assim. É normal. E deve Pra ter muito N, lá, né? Deve ser. Não, e utilidades. ele se recupera muito rápido, né? Uma planta. Pena que o Cresce Fernando rápido. não está aqui para Pois é, pra momento. dizer isso, Mas ela cresce rápido. né? Mas eu acho, assim, que em relação É a nossa taquara. Taquara, a nossa A taquara. nossa taquara. É. Mas eu acho que em relação, assim, à arquitetura, mobiliário, realmente é uma coisa bem Globalizada. bem É. globalizada. Isso eu acho poderia que, inclusive, ser o a- encerramento da nossa conversa, que está tudo muito globalizado no aspecto de objetos, de decoração. Está tudo muito globalizado, E com só de arquitetura inspiração nas culturas. E teve, eu recebi, sei lá,
propaganda, não achei a palavra agora, sobre o Salão de Milão em Xangai. Foi há Sim, pouco tem lá. tempo. Ocorreu Foi semana lá. passada, eu acho. Ocorreu lá. Esse salão começou bem depois do de Milão, mas já tem vários anos. Eu não lembro se ele tem perto de 10 já. Mas tem bastante Mas tempo. isso explica também porque Xangai é porto. Então é uma troca. Quem mora em Xangai, a maioria são estrangeiros. É uma convivência de muitas. Certo. Então não tem como não trocar essas informações. Né? E além do que eles têm uma tecnologia absurda. A China, mas já é uma potência, mas eu acho que cuidado outros, né? Porque E é bom a gente falar desse lado interessante da China, porque a gente sempre fala, é cópia, é produto de baixa qualidade. Não, vocês viram uma outra China que é bacana uma e tal. outra China. Não vamos entrar em política, não é cuidado nada disso. com essa China. Mas a questão são de arquitetura, Não, design, eles acho que pularam essa fase das cópias e das coisas de má Tomara que qualidade sim. para querer também ter produtos de Qualificar. grande qualidade. E uma coisa que é interessante, na China, a primeira vez que eu fui à China, eu tive a possibilidade de conversar com um arquiteto top lá, que se chama Benjamin Wood. Ele projetou um dos bairros que a gente visitou, que é o Xintiandi. O cara estava projetando a Disney de Shanghai, que hoje já existe. Deus. Então, Imagina, uma né? das perguntas que se fez para ele, ele é um cara de Chicago, mas ele estava radicado lá e trabalhando e não queria voltar. Né? Qual o motivo da opulência da arquitetura lá? Porque é impressionante. O dinheiro. Tu não tem limite. Tu pode imaginar que tu vai construir. Nossa. Bem diferente da gente, né? Como o Brasil. Dito isso, gente, não. Melhor maneira de encerrar a entrevista. Alguma coisa que eu não perguntei para vocês que seja muito importante nesse momento? É isso? Ai, a gente, se tu nos deixar conversando aqui, a gente fica a tarde inteira a gente conversando. adorou que é voltar pra China. A gente Tomando café. Vamos voltar para a China e conversar lá? Vamos. Fechado. Daqui a 2 semanas, então, eu vou ficar fora uns dias, tá? Pra gente fazer uma imersão lá na China. Meninas, muito obrigada pela queridice de terem aceito o meu A gente que convite. agradece. Muito obrigada mesmo. Depois quero que voltem com projetos ou outras coisas, que nem a casa maravilhosa que o Fernando Tum mostrou. A gente vai ao intervalo comercial e a gente volta para falar com as meninas ganhadoras do Arcaton, a maratona de arquitetura, que ocorreu recentemente aqui. Até já! Até coloquei óculos. 3 nomes e alguns complicados. Eis as arquitetas: Gabriela Badaraco, a Juliana Tiqueleiro, e a Jéssica Miller. Acertei, gurias? Ai, que maravilha. Isso mesmo. Elas são as felizes ganhadoras do prêmio Arcaton, Maratona de Arquitetura, que ocorreu no final de semana passado. E eu tive a felicidade de fazer parte do corpo de jurados. A final foi lá no auditório da Arena do Grêmio. E o tema, né, meninas, foi o apartamento de um jovem casal aficionado por futebol, né? Isso. Ou por esporte, enfim. Isso. E eu queria, então, que vocês contassem brevemente qual foi a proposta de vocês. A inspiração já vinha com o briefing, né? Então, e vocês tiveram a mentoria do Juca Cruz, que não está entre nós, não é? E que é um cara super talentoso, brincadeiras à parte, um jovem arquiteto muito talentoso. Então, por favor, expliquem como é que é o projeto de vocês, para as pessoas entenderem. A gente tem imagens, na medida que foram falando, iremos mostrando. Então, primeiro, eles nos deram esse briefing, que era um casal, mas cada grupo podia imaginar um pouquinho mais sobre o seu casal. Criar uma persona. Isso, exato. Então, a gente imaginou a idade do nosso casal, que era Contem entre tudo. 30... A gente imaginou que era um casal entre 30 e 40 anos, que eles gostavam muito de garimpar peças, então a gente não quis puxar para o futebol tão literalmente, então vocês vão ver nas imagens depois, a gente puxou muito para a ideia dos vestiários, até porque para usar muito azulejo e poder usar algumas peças garimpadas, então, pelo nosso casal. E o que mais? Não, desde o início, assim, a nossa vontade é que ficasse uma arquitetura bacana, bem legal, e que quem não soubesse não ficasse tão literal, assim, é futebol, entra aqui, assim. Sim, uma sutileza, né? Isso, mas... Eu achei interessante, mas era uma sutileza que tu entendia do que você Isso, falava. quando tu explica, faz sentido, né? Faz sentido. Isso, A era a gente nossa... a gente quis brincar também com uma obra que a gente colocou
Bueno Bueno Caos, Caos. que ela era uma obra de futebol, ela aparece na nossa primeira imagem, logo no hall, mas ela não é óbvia, não é assim sei lá, um pôster de campeonato, ela é uma imagem mais Vocês não diferenciada. são óbvias, né? Mas vamos ver as fotos para ver se realmente elas não são óbvias. E me chamou a atenção também a questão de revestimentos que vocês usaram e tudo. Havia alguns parceiros e produtos que tinham que ser usados, né? Mas, de todo modo, olha que interessante, a gente está vendo agora a iluminação. A Kika e a Eliane estão aqui no estúdio, se quiserem levantar aí atrás da câmera para enxergar. Ficou muito interessante. É um teto de concreto. Por favor, descrevam rapidamente para a gente entender o que está vendo. A ideia era que todo mundo na casa conseguisse assistir aos jogos, né? Então a gente fez uma grande bancada, com um fogão na bancada, para poder cozinhar e jantar, conversando e assistindo os jogos. A gente brincou com a forma da bancada, de ser assim a forma dos passes, né, angulada, e a cozinha em si, ali, a área da pia, que está em granito preto, seria a nossa goleira. Tá, vocês entenderam, né, gente? Aquela estrutura, aquele volume ali, a bancada, e tem a ver com os passes de futebol. As gurias têm penso, né? A coisa não é assim, E essa óbvio. iluminação circular, né, brinca com as formas da marcação do campo, assim, né, da área. Não é simplesmente a bola, é a marcação do campo. Não, eu adorei essas coisas porque, né, foi um pouco além do óbvio, né? Um pouco além não, totalmente Um além do jeito óbvio. de levar um tom mais lúdico também para Olha o que é a foto maravilhosa. Essa vista do quarto do casal, né? Tinha esse telão que dava tanto para a sala quanto para o quarto, tendo um projetor de cada lado, então para poder assistir jogos. E o closet com esse ar assim de arquibancada, meio vestiário, assim, uma coisa bem solta, bem livre. As né? cadeirinhas de estádio, né, para o pessoal sentar e se vestir. e a gente- Sim, acho que na outra imagem deve aparecer, as cadeirinhas estão à direita aqui, né? Como se estivesse bem na frente da onde a gente está vendo aquele pretinho ali, acho que é uma das cadeirinhas. Se a gente puder mudar a imagem, a gente vai entender melhor do que a gente está ideia falando. também, a gente tirou as paredes, né, entre os quartos para fazer um apartamento bem integrado. Ali tá Essa foi a obra. A obra que vocês falaram. que é uma obra assim do artista que faz bastante coisas de rua, assim, com esse visual mais contemporâneo. E aí a gente usou esse revestimento de azulejo para dar esse ar de vestiário, assim, também para o apartamento, lembrando bem essa atmosfera do futebol, né? Eu achei interessante esse uso do azulejo e tudo. E a Kika e a Liane estão aqui ainda no estúdio. Os estofados, lembram os estofados que a gente usou no Milas, por aí, no espaço da Elite Design, né? Uma coisa meio desconstruída, meio lounge, meio jogada, que tu pode, é flexível, né? Isso, tu pode mexer, mudar a posição, e daí te jogar. receber os amigos, Isso, e todo torcer, mundo sentar. conversar, né? Aqui é o acesso, o primeiro acesso que a gente já queria passar essa atmosfera, assim, do casal, que tem essa questão do futebol, mas ele tem uma pegada urbana, assim, de arte e design, como se fosse os ganchos do vestiário mesmo, a chapelaria, assim. Ai, muito bacana. E foi uma preocupação também. Olha que Vocês lindo. veem que no banheiro já fica mais pesada essa parte dos azulejos, mas era de nosso interesse, como era um concurso, a gente queria uma coisa bem conceitual, que ele se repetisse ao longo do apartamento, não que parecesse que o banheiro era de um apartamento, a sala de outro, a cozinha de outro, né? Então a gente quis uma linguagem bem... E ao mesmo tempo, por ser essa questão assim que a gente queria dar esse ar bem conceitual, mas ao mesmo tempo é um programa residencial, então a gente precisa que seja habitável e seja prático e confortável, porque é um programa residencial, né? Aquelas portas ali escondem tubulações e uma delas é armário, como é que é? É de metal? Ela é de metal para Como se levar fosse do vestiário mesmo. essa cara do vestiário, mas a gente fez essa mudança. Como a cozinha não era... A gente queria ampliar a cozinha, então a gente tirou a máquina de lavar e botou nesse banheiro. Como o nosso casal não tinha filhos, virou um lavabo. Então a gente fez um lavabo. E eu tô adorando, apesar da gente ter pouco tempo aqui, a gente teve um pouquinho mais de tempo para vocês contarem do espaço. Estão convidados a voltar com outros projetos de vocês, por favor. Porque lá eram 3 minutos, eu acho, e parecia que era menos ainda. E as imagens passavam longe muito rápido, muito rápido. Sabe, foi uma coisa assim, pra gente acabou. foi bem corrido também. A gente queria passar toda a nossa ideia. Quando vocês falam muito rápido, aí a gente meio que se perde, assim, né? Era muito rápido, muita coisa para falar, e essa experiência de microfone, auditório, pra gente é muito nova, né? Pra todo mundo, Então, foi lá. foi um nervosismo, assim, mas foi uma experiência muito legal. E o nível dos projetos esse ano estava muito bom. Foi bem difícil para os jurados, assim. A gente ficou entre os 2 assim, finais, que estavam muito bons e, obviamente, o de vocês. Maravilhoso. Né?
Mas, meninas, eu super mega agradeço a presença de vocês aqui e já vamos combinar depois a volta de vocês com outros projetos. Contar da viagem E também. depois da viagem eu vou querer... Não, depois a gente vai combinar coisas da viagem que vocês nem sabem que vão fazer ainda. Muito Porque obrigada. hoje é sexta-feira, certo? Certo. Então, a gente vai falar para vocês que amanhã tem um reprise de um programa da semana. Eu só vou dar um spoiler. Vocês vão ver ser feito durante o programa de amanhã uma obra de arte do início ao fim do Gordo, lá de Pelotas, Gordo Wisnik, ok? A gente vai embora e a gente volta segunda-feira ao vivo, mas amanhã tem reprise 3 da tarde. Agora tem Le Folk TV. Beijo, fui! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.